Bom dia a todas as pessoas que estão aqui, muito bom rever os amigos. Quero começar elogiando a iniciativa da Delegacia Sindical de Curitiba, na pessoa da Nadir e do Carlos. É um prazer estar aqui, é um prazer discutir esse assunto, né? E estou falando discutir porque todos, em alguma medida, somos especialistas. E o nosso desafio é que esse assunto seja apropriado por toda a sociedade. E não pode ser um assunto de especialistas. Esse é o nosso desafio. Acho que nós estamos conseguindo nos encaminhar bem para esse objetivo. O César falou já do projeto, só complementar, o Instituto Justiça Fiscal, que nós estamos representando aqui, o Dão e eu, também é uma das entidades, a Oxfam, que é aquela rede internacional de organizações que combatem a pobreza, o INESC, COFECOM também, não é isso, César? COFECOM está formalmente. E a fundação, aquela Friedrich Fez, chama de Fez. Então, todas estão participando. Bom, minha gente, eu sou auditor faz bastante tempo. Quando me perguntavam o que eu ia ser quando crescer, eu dizia que ia ser engenheiro. Quando eu entrei na engenharia, eu achei que era um ambiente hostil, competitivo, eu odiei, mas eu achei que eu queria ser engenheiro. Se perguntar para uma criança, ninguém fala, olha, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser fiscal. Não sei que o pai seja, pode ser, né? Vou ser contador, como foi o meu caso, me formei não, também ninguém responde isso. Mas, enfim, cada um de nós tem uma história, e eu fui parar no Fisco de Santa Catarina, em 1984. Cheguei lá, os colegas mais antigos contavam uma piada, que era o seguinte, uma piada, fazia um xiste com eles próprios, diziam que ninguém gostava do fiscal. Só a mãe e a mulher, ou no caso o marido. Nós ouvimos isso, né? Eu não me conformei desde lá com essa assertiva. Deve ter alguma coisa errada. Por que nós não podemos ter a mesma admiração que tem os bombeiros, por exemplo, não é isso? Os professores, né? Hoje em dia estão machucados, por que a gente não pode ter? Então, alguma coisa está errada. Será que é assim no mundo inteiro? Acho que talvez não seja. Então, agora com essa vivência de 30 e poucos anos, a maioria aqui também tem, acho que, bastante experiência para avaliar isso, a gente tem consciência de que nós temos um papel importante no financiamento do Estado, sem dúvida. Mas não é que esse papel seja mal compreendido pela sociedade, é porque esse financiamento do Estado é muito injusto, como já foi apontado aí pelo César. Essa é o mesmo bairro visto de um outro ângulo, não é? A gente pode começar por aí. Se a gente vai falar da questão tributária, para entender essa injustiça, essa percepção da sociedade, a gente tem que voltar bem para trás e olhar para a nossa história também. Não é isso? E olhar de outros ângulos. Qual é o principal problema do país? A Rede Globo está tentando apurar. Está dizendo que é a corrupção. Será que é? Ou será que é a desigualdade? Qual é o principal problema do país? Porque nós temos que atacar o principal problema do país. Parece que no mundo inteiro é a desigualdade. E a desigualdade que o César apontou, que está de 54% agora, entre os 10% mais ricos e mais pobres, é isso? Era de 43% em 2013. Ela está avançando rapidamente, ela está se agudizando, a desigualdade. Em 5 anos, ela aumentou demais. E tem estudos que falam do 1% mais rico. Aí a concentração é ainda maior. Nós estamos falando dos 10% lá em cima e os 10% embaixo. Bom, a primeira advertência a fazer, acho que eu já comecei a falar disso, é que a tributação não é uma questão técnica, é a técnica aplicada a serviço da política, a serviço da correlação de forças. Para quem não viu ainda, vale a pena assistir aquele documentário do Noam Chomsky. Não sei quem, alguém já viu aqui? Hacking para um sonho americano. Ele mesmo é protagonista do documentário, e ele vai falar das 10 regras que fizeram com que a oligarquia norte-americana
transformasse os Estados Unidos de uma democracia numa plutocracia, democracia do dinheiro, ou dos plutocratas. Uma das 10 regras é transferir o fardo dos impostos aos mais ricos e à classe média. Isto é fundamental. Caldor falava isso, que a tributação tem a ver com o sentido de justiça da sociedade, de quanta desigualdade ela está disposta a tolerar. Então é muito triste a gente olhar para o nosso sistema tributário, porque ele reflete também a nossa sociedade, que tolera a desigualdade. Ela tolera, convive com a desigualdade, reproduz a desigualdade. Piketty fala disso, né? O Lester Field, professor do MIT, falava isso também. O segredo das reformas tributárias é transferir o fardo de uns para os outros. É isso. Então, é um embate de forças. A questão tributária, ela embute um conflito distributivo, que é um conflito de interesses sociais. É disso que se trata. Então, ela é uma questão central na sociedade. E ela é muito bem mascarada pela mídia, pelas instituições em geral, né? Para esconder aqueles que não pagam patrimônio e esconder daqueles que pagam o fato de que eles pagam demais. Bom, então, tem a ver com isso, tem a ver com o modelo de sociedade, com o modelo de Estado. E acho que é importante aqui, esse aqui é uma tabela do professor Fabrício de Oliveira, ele está vivo, é o nosso guru da questão tributária, um cara que é pouco divulgado, mas tem muitos livros, ele é muito consistente, procurem, né? Fabrício Augusto de Oliveira. Então ele mostra aqui que em 100 anos, esses países que hoje são desenvolvidos, alguns sextuplicaram ou decuplicaram a sua carga tributária e as suas despesas governamentais. Olha como aumentou a participação do Estado na economia. Foi assim que esses países se desenvolveram. Na semana que vem aquele chinês que dá aula nos Estados Unidos, o Chang, Rajun Chang, que tem o livro Chutando a Escada, tá certo? Coreano, perdão. E o Chang diz o seguinte, que não tem um país que não tenha usado o Estado para se desenvolver. Mas depois que eles utilizam o Estado, eles se protegem, desenvolvem tecnologia e tal, fazem isso tudo, eles tentam interromper o caminho dos outros, chutando a escada, é isso que ele está dizendo. Aí recomendo para os outros o livre-cambismo, o liberalismo, o livre mercado, o não protecionismo, tá certo? Mas eles usaram isso para se desenvolver. Então, aí eu acho que no discurso hegemônico de hoje tem essa questão, por exemplo, a carga tributária, né? Essa própria curva de Laffer, César, que eles falam, ela parte dessa premissa, que hoje é o que é aceitável. Mas esses países, na época, eles respeitaram um limite de carga tributária média para se desenvolverem? Não. Eu coloco isso para a gente pensar se nós não deveríamos, sim, pensar. Não é o caso desse projeto aqui que nós estamos discutindo agora. Está olhando para a conjuntura, que vai ver o que é possível e tal. Quer dizer, não que é possível, né? Ele é usado, mas que vai ver aquilo que é compatível com o momento de hoje. Mas a ousadia seria, se um país quer de fato atacar a desigualdade como prioridade, vai ter que aumentar a carga tributária de forma redistribuída sobre quem tem altas rendas e elevado patrimônio. Isso não pode ser uma trava absoluta. Aquilo que compromete a eficiência econômica e tal, então vamos entrar nisso. Quais são os objetivos das reformas tributárias propostas? O César também já falou um pouco disso. A tônica tem sido, em quase todas, desde 2003, que eu me lembro, simplificação. Bom, simplificar as obrigações tributárias acessórias, todos nós vamos concordar que é necessário, não é isso? Agora, essa simplificação que é proposta, ela tem um conteúdo ideológico, ela é um mantra que vai sendo repetido, 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 e talvez ela vise a legitimar essa iniquidade e regressividade do sistema. Porque o imposto mais simples, o sistema tributário mais simples qual seria? O do imposto único. Ou da tributação toda sobre faturamento, que é repassada aos preços e recai sobre os consumidores. Os consumidores de baixa renda consomem tudo o que ganham.
A Maria Helena Zocum tem um estudo que ela diz que quem ganha, acho que até um salário mínimo, gasta 160% da sua renda. Eu falei, mas está certo isso? É, 160%. Tem que se endividar para viver. Então, a propensão marginal a consumir, como diz o Keynes, é elevadíssima para quem ganha menos. Então, tem que tributar de quem não consome tanto, tá certo? Para desonerar quem ganha menos. Bom, mas aí tem a segunda questão da crítica. Isso pode retirar a eficiência do sistema econômico. Então, por exemplo, a reforma tributária do começo do governo Lula defendia a melhoria de ambiente de negócio. Aquela feita pelo Bernardo Tapie. Certo? Melhoria do ambiente de negócio. A premissa era mais ou menos essa, de que se você tributa muito os empresários, se você tributa as empresas e o consumo, você retira a competitividade da economia. Mas o que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer com isso, na verdade, é que se você deixar o dinheiro com a empresa, com o empresário, vai ter mais investimento. Não é, porque vai ter, o empresário investe ou não, dependendo da taxa de juros, dependendo da confiança que ele tem na economia. E se você tributa o empresário e coloca para o Estado, você está trocando o que seria a poupança privada pela poupança pública. Então, esse argumento não faz sentido. O que está por trás disso é qual é o papel do Estado. O Estado deve coordenar investimentos ou não? Ou só o empresariado deve coordenar investimentos? O Kalecki, Mikhail Kalecki, tem um texto também fabuloso, quem puder ver, Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Quando ele fala, ele chegou a essas conclusões do pleno emprego antes do Keynes, alguns anos antes, só que ele não era tão famoso como o Keynes, que era um lord inglês, que convivia com todo mundo, com Freud, participava dos círculos dos intelectuais lá em Londres. Mas o Kalecki dizia o seguinte, os empresários, mesmo ganhando dinheiro com pleno emprego, eles não querem pleno emprego. Porque o pleno emprego empodera os trabalhadores, o pleno emprego tira deles a prerrogativa de coordenar os investimentos, de dizer onde é que vai aplicar. Os empresários não querem que o Estado coordene. Então, bom, de lá para cá, vocês sabem disso, especialmente da década de 70 para cá, todo um processo de ataque do Estado, de dizer que o Estado é ineficiente, de que o Estado é um paquiderme, de que o Estado tem corrupção. Não é isso? Esse é o ataque. Enquanto o sistema financeiro vai nadando de braçada. Bom, aqui, o César já falou disso aqui, eu vou pular. Olhando um pouco da história ainda da coisa da tributação. Durante a década de 30, os anglo-saxões inventaram as alíquotas confiscatórias do imposto de renda. O governo Hoover tinha alíquota de 25%. Roosevelt, quando assumiu, subiu a alíquota para 80%. Os Estados Unidos chegaram a praticar a alíquota marginal de 94%. Olha, de 32 a 80, a média nos Estados Unidos foi de 81%. E o Reino Unido chegou a ter a alíquota marginal, que é aquela mais elevada, de 98%. E esses países deixaram de crescer? Os Estados Unidos se tornou o país hegemônico nesse período. Ou não foi? Não só por isso. Bom, o que quer dizer, não estou propondo isso, tá certo? Eu acho que, eu até gostaria, mas não vai rolar. Não é? O que quer dizer estabelecer uma alíquota marginal de 98%? O que o governo está dizendo para a sociedade? Quer dizer, o governo eleito pela sociedade está dizendo o seguinte, a desigualdade é intolerável. As rendas excessivas, o patrimônio excessível e estéril é intolerável. É essa a mensagem que está dizendo. Isso aqui, 98%, é para os rendimentos muito elevados, vamos dizer aí, 1 milhão por mês, tá certo? Na nossa moeda de hoje. Bom, aí como evoluiu a participação da carga tributária nos países da OCDE, de 65 a 2015, a gente vai ver
que tem uma participação na renda e bens e serviços mais ou menos equilibrada, ao contrário da nossa, onde você tem uma descompensação, você tem uma baixa tributação da renda e uma elevada tributação de bens e serviços. A tributação da propriedade também é elevada. Bom, e no Brasil, voltando para o Brasil também o César falou um pouco disso, o Brasil tem a história da escravidão, tem a história do latifúndio, é erigido em cima da escravidão e do latifúndio, se a gente quiser simplificar. E o Greco, Marco Aurélio Greco, que eu acho que é um dos poucos tributaristas que podem nos amparar nos autos de infração, não é isso, Tadeu? Se tiver mais algum, recomendem aí, mas são poucos que a gente pode utilizar. Ele lembra algumas coisas interessantes. Quer dizer, os empresários fazem o planejamento tributário, que não é planejamento, não, é evasivo isso, é evasão fiscal, e acham que tem a liberdade de iniciativa. Todos nós já vimos isso, né? O Greco fala o seguinte, olha, até 1930, só podia votar e ser votado no Brasil, e ser votado seria ser o parlamentar que vai fazer as leis, aquele que tivesse um patrimônio, um mínimo de patrimônio. Então, 5% da população votava. As mulheres não votavam. De 30 a 46 não teve eleição. Tá certo? Então, essa classe proprietária, ela vê o tributo, ela jamais iria fazer uma legislação para se penalizar. Ela vê o tributo como uma agressão. Isso permanece. Isso aqui é mais forte do que em outros países. Deve ter em outros países, mas aqui é um pouco mais forte. Não é? Bom, e o Oliveira Henrique, esse estudo também é um estudo assim, clássico, ele fala, o Estado brasileiro deixou de encaminhar questões importantes, relegando a segundo plano o interesse das classes subalternas. É assim que ele fala. Bom, a outra questão também, já fazendo uma referência a um tipo de defesa da reforma tributária. Você tem a da simplificação, né? Tem a outra que é para melhorar o ambiente de negócio. A da simplificação também fala no fim da guerra fiscal e tal, né, que isso a gente pode atacar de outra forma. Tem aquela, mais no campo, vamos dizer assim, no campo da esquerda, que diz o seguinte, não, a gente tem que fortalecer o gasto público e arrecada como puder e distribui pela via do gasto público. Acho que o César também abordou um pouco isso. Então, a Oxfam tem alguns estudos sobre isso e mostra que, na média, os países da OCDE reduzem em 35% a desigualdade. Essa desigualdade é medida antes da incidência do sistema fiscal, antes da tributação e antes da efetivação dos gastos públicos e depois da tributação e da efetivação dos gastos públicos. Na América Latina é de 10% a redução. Mas países como a Áustria e Finlândia, que combinam bem tributação progressiva e gastos bem orientados, reduzem em 50% a desigualdade. A gente pode olhar as alíquotas da Áustria, vai ver que as alíquotas são bem elevadas. Não é? O Brasil, acompanhando um pouco as tendências do pós-guerra, vocês vejam ali, ó, depois de 1945, também promoveu elevação das suas alíquotas marginais de imposto de renda. Esses dados estão no livro do Nóbrega. O gráfico que nós fizemos, mas é o Cristóvão Nóbrega, que é um colega nosso do Rio de Janeiro. E vejam ali, ó, nossa alíquota marginal do imposto de renda chegou a 65%. Vocês imaginam que governo foi isso? Foi? Não, foi antes do militar. João Goulart. Mas ele não caiu por causa dos 5% só, né? Porque depois veio para 50%, né? Mas isso pode ter contribuído, comprovando a tese de como é explosiva essa questão tributária, como ela envolve o conflito de interesse. Os governos militares mantiveram a alíquota em elevado patamar. Agora a gente vê ali, ó, em 88, que é esse ponto aqui. Tá, não. Vou apontar aqui, ó. 88, 45% alíquota. Isso é o seguinte, a Constituição Federal de 88 foi promulgada em outubro, e em dezembro, o Sarney promove o anticlímax, diz que o país vai ficar ingovernável com a elevação dos gastos sociais,
mas derruba a alíquota marginal do imposto de renda de 45% para 25%. Acho que tinha 13 faixas de incidência, passa a ter 2, 25% e 10%. Então, o neoliberalismo ele já começa aqui no Brasil ali. Nos outros países, ele começou um pouco antes. Aqui, por conta do processo de democratização, ele retardou um pouco mais. Depois veio o Collor, com um pacote claramente neoliberal, aí tem o impeachment do Collor, Fernando Henrique vai retomar isso com muita força. Quando foi feita aqui a reforma tributária do Brasil, foi feita? Não, foi feita. Né? Foi feita, e tem um secretário da Receita da época do FHC, que a gente não fala o nome, mas se refere a ele como inominável, ele dizia, nós fizemos uma reforma tributária silenciosa. Nós dizemos que foi uma reforma tributária sorrateira. Ele estava se referindo ao fato de não ter grandes alterações constitucionais, ele estava se referindo, na verdade, ao fato da sociedade não perceber que havia essa transferência do fardo, tá certo? Dos mais ricos para os mais pobres e para a classe média. E essas premissas aqui do Consenso de Washington, aplicadas à reforma tributária, foram efetivadas no Brasil de forma muito clara. Moderação da carga marginal, que significa diminuir a tributação sobre o rendimento dos mais ricos. Ampliação da base tributária, ampliar para onde? Para cima? Não, se você está reduzindo a tributação em cima, você vai ampliar a base para baixo. Certo? Sustentação sólida aos gastos governamentais. Por quê? Porque a América Latina estava endividada, precisava pagar os juros da dívida. Então, quando fala em gastos governamentais, vocês veem que não são os gastos sociais aí, são os gastos financeiros. E os números vão provar isso, certo? Não trouxe aqui, porque é muita coisa para tratar, mas fundamentalmente, o aumento da carga foi, na sua maior parte, para dar sustentação sólida aos gastos governamentais financeiros. Adequação da estrutura tributária aos mercados globalizados. Isso a gente pode ler como um rebaixamento geral de alíquotas, com a perda da capacidade de, vamos dizer assim, de manejar o comércio exterior. O Dão vai falar disso com propriedade. A harmonização do sistema tributário aos esforços de liberalização dos fluxos de capitais. Quando se fala do neoliberalismo, se fala de privatizações, se fala do ataque ao Estado, se fala dessas coisas, mas o elemento mais importante das reformas neoliberais foi a desregulamentação financeira. É deixar os capitais irem para onde quiserem, do jeito que quiserem. Foi isso que provocou, por exemplo, entre outras, a crise de 2008 e 2009. Não é isso? Com a história por meio dos imóveis e tal, nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Aqui o que aconteceu antes e depois da reforma tributária neoliberal. 96, que é o primeiro ano, 95, o primeiro ano do governo FHC, 96, resultado da sua política, certo? Carga tributária sobre quem ganha até 2 salários mínimos, 28%. 2003, 49%. Para quem ganha mais de 30, 96, 18%. Para quem ganha mais de 30, classe média, teve um aumento, mas não foi tão grande. Como aconteceu isso? Então, vamos lá. Primeiro, lembra disso, né? Ampliação da base tributária. Isso, pelo menos os sindicatos dos auditores conhecem bem, outros sindicatos de fiscais também participaram, a questão do congelamento da tabela do imposto de renda. O número de declarantes da tabela passou de 8 milhões em 96, 97, na verdade, ali, para 28 milhões. Isso não foi o crescimento da população, o crescimento da economia. Tem várias explicações. Esse gráfico separa as explicações. Vocês vejam que nessa primeira metade aqui, ó, a evolução acompanha de perto, aqui, até aqui, ó, a defasagem da tabela do imposto de renda. Aí aumentou de 8 para 16, se eu não estou enganado, 17.
foi só por conta de defasagem. Não foi o crescimento da massa salarial que provocou o crescimento do imposto de renda. Por que não foi? Porque o mercado de trabalho estava desempregando, estava precarizando. A massa salarial no final do período, em termos reais, é inferior à do começo. Aqui foi o resultado da campanha do Nafisco, Chega de Confisco, né? Com as outras entidades. Teve uma correção parcial da tabela em 17,5%. Mas continua subindo aqui o número de declarados. Nesse período aqui, é um período que começa a ter correções da tabela, apesar das correções serem inferiores à inflação. Só que naquele período tem aquecimento do mercado de trabalho. O salário mínimo aumenta 77% em termos reais, o emprego formal aumenta, a massa salarial aumenta muito. Então, aí é causa de outra natureza. Aqui a gente pode ver o que aconteceu com o congelamento da tabela de imposto de renda, ou com a defasagem da tabela, vamos chamar assim. A linha de cima mostra os salários mínimos deflacionados, ou em termos reais, quantidade de salários mínimos em 96 e em 2015. Você vê que em 96 o limite de isenção do imposto de renda representava 9 salários mínimos. Passou a representar 5 salários mínimos em 2015, pelo salário mínimo deflacionado. Sim, aí com o salário mínimo em valores nominais, de 9 vem para 2. É que é correto a gente fazer o valor real do salário mínimo, deflacionar, né? Então, mesmo assim, você vê que um trabalhador com mais ou menos a metade da capacidade contributiva de consumo, com o padrão de consumo que tinha em 95, já passa a pagar imposto de renda, passa a declarar imposto de renda. E é por isso esse aumento vertiginoso de número de declarantes. As alíquotas, o César falou um pouco, está defasado. Agora de manhã eu tentei colocar um dado mais atualizado, que eu vi que nós temos aí de 2015, 2016, mas ele vale. Vocês vejam quanto é que representa o imposto de renda da pessoa física no conjunto da arrecadação dos países e em relação ao PIB. No Brasil, ele representa 2,7%, nós fizemos as contas, né, aqui, 3%, né? Nós calculamos agora. E a média na OCDE é de 8%, 8,5%. Os países que têm sistemas tributários progressivos têm o imposto de renda da pessoa física como pilar central do sistema. Não sei se dá para ver a Dinamarca aqui. Olha a Dinamarca. O imposto de renda representa 50%. Hoje, atualizado, esse dado é 48%. 48% da receita tributária da Dinamarca é imposto de renda da pessoa física. Não, perdão, é isso. E esse imposto representa 24%, um quarto do PIB. Então, esse é um parâmetro interessante para a gente seguir. Bom, isso aqui também é ampliação da base tributária, de acordo com o Consenso de Washington. Como nós vamos ver lá para frente, e o César falou também, a prioridade do Consenso de Washington foi moderar a carga marginal, diminuir a tributação dos mais ricos. Para compensar, aumentou o imposto de renda na classe média e aumentou a tributação de consumo sobre os mais pobres. Olha ali, CPMF e COFINS foram aqueles aumentos de alíquota de 80%, 90% na época. O César já falou aqui, que são os dois mecanismos, né? Lembrar que tanto são as formas de desoneração das rendas do capital, né? Tanto a dedução do juro de capital próprio, como a isenção dos lucros ou dividendos distribuídos se aplicam a sócios e acionistas, pessoas físicas ou jurídicas. E podem ser remetidos esses resultados para o exterior. Então, aí nós vamos para uma outra questão. Nós estamos hoje, eu acho que depois do puxão de orelha do Piketty,
Todo mundo pegou a tabela dos dados da Receita, não é isso? Aquele que, do Gobet, do Araí, nós também, e calculamos concentração de renda, alíquota efetiva. Eu acho que, nós aqui também calcula, olha lá. Quem ganha mais de 320 salários mínimos por mês, alíquota efetiva de menos de 5%. Vocês viram qual foi a alíquota efetiva do Joesley Batista? Saiu na imprensa. 1%. 1%. Então, essa é a inflexão que disse o César ali, olha, até 30, 40 salários mínimos, tem um crescimento da alíquota efetiva, depois ele cai. Está ali, ó, olha a curva. Mas eu estava falando ali da questão da sócios e acionistas, pessoas físicas e jurídicas. Não é? Então, a injustiça fica escancarada nas pessoas físicas, mas tem sócios e acionistas, pessoas jurídicas. Certo? Nós não estamos tratando disso. Mas o pessoal que ganha bem para estudar o capital, tributação da renda do capital, está estudando isso. E o que eles estão propondo? A manutenção do juro de capital próprio. Tem gente muito boa, com muita fama aí, com muitos artigos, que faz toda essa avaliação que nós estamos fazendo, e chega no final, nos últimos parágrafos, tem que falar isso. Defende a manutenção do juro de capital próprio. Eles não estão chamando de juro de capital próprio, porque chamar juro de capital... Alguém conhece juro de capital próprio? Juro é capital de quem? Juro é remuneração de quê? De capital de terceiros. Não é isso? Você conhece algum economista que disse que existe juro de capital próprio? Hã? Não existe. Isso é uma ficção. Né? Isso é... Não vamos chamar de jabuticaba, porque jabuticaba é uma coisa boa. Então não é uma jabuticaba. É uma ficção jurídica. Isso aí é um absurdo. Mas as pessoas jurídicas agora estão querendo distribuir, sem tributação, o retorno normal do capital. É isso. Retorno normal do capital. Então, guarde isso, preste atenção, porque o debate hoje está nisso. Não está mais na isenção. Bom, olha aqui mais uma seleção de algumas categorias selecionadas para ver qual a alíquota efetiva. Separar só os proprietários de empresas, a alíquota deles é 2%. Aquela de 4,87 é para quem ganha acima de 300 mil por mês, mas ali pode ter gente que não é sócio acionista, que tem aplicação financeira, vive de outras coisas. Aqui, só os proprietários de firma, separa, a Receita isola esses dados, né? Está ali, menos de 2%. Essa renúncia é uma renúncia calculada para 2014, simplesmente se acabasse com a isenção e com o juro de capital próprio, mas sem nova tabela progressiva. Isso o Dão vai falar para frente. De novo o quadro, né? O efeito disso tudo qual foi? Só para a gente lembrar, o efeito regressivo, quer dizer, o sistema que já era regressivo ficou pior durante a reforma neoliberal, orientada pelo consenso de Washington. E aí essa distribuição da carga segue um critério um pouco diferente, não que um esteja certo, outro esteja errado, não. Depende do pesquisador, isso tem um formato ou outro. Nesse cálculo aqui, nós inserimos, por exemplo, o lucro presumido, tá certo? A tributação do lucro presumido está como tributação indireta, porque era sobre faturamento. Não é? Então, é um cálculo que tenta ver melhor, que tributo, não está seguindo exatamente o padrão da OCDE. A OCDE separa contribuições, mas contribuições tem contribuições sobre a renda, sobre patrimônio, pode ter, sobre a folha, quer dizer, sobre a renda e folha, sobre consumo também pode ter. Então, a gente aqui, não, está colocando, o COFINS está aqui, né, ICMS está aqui. Um dos desafios que a gente tem, para diminuir a regressividade, é mexer, então, nesse 59,87%. Mas como é que vai fazer isso se o ICMS é uma fonte importantíssima para os estados e se o segundo tributo indireto que mais pesa é a COFINS? Como é que vai fazer isso? COFINS pesa, PIS e COFINS, 25%. Uma das saídas é que está falando o César ali,
seria, a COFINS a gente transforma numa contribuição social sobre valor agregado. Bom, ela continua regressiva, mas pode reduzir um pouco essa incidência e trocar essa base de financiamento da Seguridade Social por outra base de financiamento da Seguridade Social, que não incida sobre o consumo, que incida sobre a renda ou patrimônio. Vai um pouco da gente colocar aí os neurônios para funcionar e pensar as alternativas. Tem algumas, acho que o Dan também vai falar disso. Bom, quando a gente fala aí, onde é que está o interesse do capital hoje, né? Quer dizer, o interesse do senhorzinho de engenho, né, desses representantes políticos que vieram ainda, que são herdeiros do senhor de engenho, são esses, de deixar a terra arrasada, deixa a contribuição sobre consumo como é que está. Agora, tem um pessoal, tem uma vertente um pouco mais inteligente, no campo também da defesa do capital, mas, gente, não vamos deixar arrebentar, vamos aumentar a tributação da pessoa física, acabando com a isenção, mas vamos preservar o rendimento do capital, da tributação. Não é isso que estava falando? E aí eles dizem o seguinte, o argumento deles é, a tributação das pessoas jurídicas é muito elevada no Brasil. Certo? É isso que eles estão dizendo. Aí pega a evolução das alíquotas nominais, ou seja, as estatutárias ou legais, as que estão previstas em leis, e mostra, olha, a Alemanha diminuiu sua alíquota, a Inglaterra, Reino Unido diminuiu sua alíquota, né? Na OCDE houve diminuição da alíquota. Então, nós fizemos Fodão que fez esse estudo aqui, no JF, mostra que a média de cima é a média ponderada pelo PIB e a média de baixo é a média simples. De fato, houve uma redução, tanto das alíquotas nominais, como se a gente considerar pelo peso ponderado de cada país. Ao contrário, aqui em cima é ponderado, em cima é a média simples. O que é a média ponderada? A média ponderada é você incluir os países com peso menor, como os do leste europeu. E aí o Piketty vai dizer o seguinte, olha, quando teve lá o fim do socialismo, reunificação da Europa, esses países mergulharam no neoliberalismo, né? E aí promoveram, inauguraram uma guerra fiscal pela redução de alíquotas. Isso aconteceu, mas quando a gente olha no ponderado, você vê que a redução é menor. E ela, olha aqui, talvez se estabilize, com as várias tratativas que estão acontecendo pelo mundo, então não adianta ficar reduzindo a base de... reduzindo as bases tributáveis, né, sem fim. E o outro argumento que a gente contesta é o seguinte, olha, o que importa não são as alíquotas nominais, são as efetivas. Na alíquota efetiva, essa lista tem 50 países, eu peguei aqui 20, você vê que o Brasil, olha aqui, está na 19ª posição. Apesar de a gente somando a alíquota do RPJ com a contribuição social, 25 mais 9 e tal, 9, uma mais baixa, né? 34%, ela ainda ser um pouquinho superior às alíquotas nominais lá da OCDE. O outro argumento deles é isso, é para atrair investimento. Então, a realidade mostra o quê? Os países que reduziram a tributação da renda das pessoas jurídicas. Como o Brasil fez. O Brasil foi mais longe, que o Brasil desonerou completamente as rendas do capital. Não é isso? Com o artigo 9º e 10º da Lei 949. Esses países receberam investimentos nesse período? Não receberam. Então, é uma falácia esse argumento. Bom, por fim, minha gente, para terminar, essa questão, como a gente viu, é política. A gente tem que ter um lado, tem que defender, tem que ter os argumentos. Esse é o emblema de como a classe dominante, vamos dizer assim, trata a questão tributária. É o impostômetro. E é todo momento batendo, não é isso? Nossa revista semanal preferida também trata dessa forma. Olha lá, o massacre dos impostos. Isso aqui foi no começo do segundo governo do Lula, eles queriam pautar o governo Lula. Acho que conseguiram assustar, porque eles deixaram de fazer uma reforma tributária progressiva naquele período. Então é isso, minha gente. Vamos lá e para o debate a gente conversa mais um pouco.